Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Apenas duas correções. Eu já não trabalho no IPO de Lisboa, a vida evolui, e também não trabalho em Idanha Nova, trabalho na Casa de Saúde da Idanha em Sintra. Ora, venho-vos falar da gestão da dor e venho-vos falar de uma doença chamada dor crónica. Todos nós estamos habituados a olhar para a dor como sendo um sintoma. Desde 2001, Portugal assinou uma petição no Parlamento Europeu dizendo que toda a dor que existe há mais de 3 meses não é um sintoma, é uma doença. Não estamos habituados a codificar dor crónica, no entanto, o ICD-9, o ICD-10, o ICPC-2 têm dor crónica como doença, que existe para além do diagnóstico que a causou. Ou seja, é possível ter um cancro, que é diferente de ter dor oncológica, é possível ter uma ferida, que é diferente de ter dor associada à ferida. Portanto, não fomos treinados aqui há uns anos para falar destas coisas e é disto que eu vos venho falar. Pertinência de pôr uma sessão sobre dor num congresso como estes. Em primeiro lugar, porque nós temos que explicar aos nossos utentes, e numa tradição judaico-cristã, que a dor não faz parte da vida. A dor aguda alerta ao corpo. Quando eu tenho um trauma, eu tenho uma indicação de dor. Concentrem-se num doente que tem uma ferida, tem uma úlcera que não cicatriza há mais de 3 meses. Ele não tem um sintoma associado à sua ferida, tem uma doença chamada dor crónica. Enquanto o profissional de saúde não entender isto, o leigo jamais vai entender, porque Jesus Cristo sofreu na cruz. Logo, eu tenho o que mereço, porque sou um mau fiel. Portanto, é assim que um português olha para a sua dor e o político põe mais um imposto e nós pagamos, porque dor nós podemos suportar sempre mais um bocadinho. Ora, no entanto, em 2013 a Direção-Geral de Saúde diz que a dor, como faz aumentar a tensão arterial, a frequência cardíaca, faz aumentar o metabolismo e até produzir febre, a dor foi equiparada a um sinal vital. Há doentes que entram e saem do hospital que não têm tensão alterada nem frequência cardíaca alterada, mas esta consta do processo clínico. Dor eu só avalio naqueles que estão competentes para me dizer, nos outros esqueço-me. Também há aqueles doentes que eu não acredito que eles tenham dor, eles são manhosos. Eles querem me enganar, não têm assim tanta dor. Não pode ser, isto só vai doer um bocadinho, vai ver que vai ser rápido. É tão rápido o sofrimento dos outros, desde que a mim não me doa nada. Quando é que a dor é do profissional de saúde? Quando toca aos nossos filhos, os nossos cônjuges. Senão, não pode doer assim tanto. Faz-se tudo. Eu já vi coisas feitas a sangue frio que eu acho que são de uma ousadia que, do ponto de vista bioético, não tem qualquer significado no século XXI. Os estudos dizem que a chamada dor episódica, a chamada dor associada a um procedimento clínico, é das dores mais prevalentes em Portugal. Antes de fazer um procedimento clínico que possa ser doloroso, faz-se medicação antes. A dor não deve ser tratada, deve ser evitada. É como tratarem uma hipertensão arterial, já vão demasiado tarde, porque o ideal é que o doente não tenha alterações da tensão arterial. A dor não se trata, evita-se. E temos que entender que antes de haver dor, que é uma percepção cerebral, há nocicepção. Nocicepção é o fenómeno nocicetivo in loco, antes de eu ter noção dele. Devo começar a tratá-lo agressivamente. E não sei se isto vos diz alguma coisa. Quando estou a dar formação nas USFs e nos hospitais, uma coisa que eu pergunto logo é qual é o protocolo que vocês usam na sala de pensos? Qual é o protocolo que usam na consulta de pé diabético? E eu estou a falar de protocolo analgésico. E às vezes dizem-me, não temos nenhum. Não temos, depende se o doente tiver dor. Não deve depender. É uma obrigação eu ponderar que o outro possa ter dor. O protocolo tem que existir e oxalá nunca seja aplicado. Mas não haver protocolo é um vazio cultural que não faz parte da medicina baseada na evidência e temos que sair do modelo da medicina baseada em mim. Deixem de dizer na minha experiência, na experiência da ciência, porque nós somos um construto da ciência. Ora, o que dizem os doentes sobre isto tudo? Dizem que continuam com dor, associada a uma data de procedimentos. E quando lhe perguntamos porquê, alguns dizem que continuo com dor porque o meu médico tem uma abordagem superficial, o meu médico não se preocupa comigo, aquilo que me dá não me alivia as dores, vocês querem que paracetamol alivie uma dor moderada? Jamais em nenhum país do mundo. Mas há protocolos analgésicos que têm o paracetamol como primeira linha. Porquê é que nós usamos uma escada analgésica e não um elevador analgésico?
Se eu for o doente, exijo um elevador analgésico. Também não dizem a um doente com uma pneumonia nosocomial que temos que começar com o tratamento simples da pneumonia da comunidade. Por que razão o doentinho tem dor intensa e eu digo que vou começar com paracetamol? Em que guideline nos baseamos para dizer isto a um doente? Baseamos-nos num vazio cultural que nós interpretamos como sendo escada analgésica. A escada analgésica não é escadas dos seres humanos que têm que subir. A escada analgésica é uma escada de fármacos. Há fármacos ridículos, não potentes, considerados não opioides, que fazem parte de um primeiro patamar. Há fármacos intermédios considerados analgésicos intermédios, opioides fracos, se quiserem, e há opioides fortes para as dores intensas. Por que razão um doente vai ao médico e diz tenho dor intensa, e eu lhe digo, para começar, vamos começar com paracetamol. Vocês também dizem, numa DPOC Gold D, que vão começar com o protocolo da Gold A, também dizem numa hipertensão refratária que vamos tentar primeiro o protocolo que os outros usam, que é para uma hipertensão não refratária, porque é que há triunfalismo na medicina e há diagnósticos de primeira e há todos os outros. Ora, se a dor for inadequadamente tratada, ela vai contribuir para a não cicatrização, porque nós sabemos que a dor impede a cicatrização de um tecido. Se eu não tratar a dor, vou ter fenómenos de sensibilização e o doente vai passar a confundir dor com pressão, toque, movimento. Se eu não tirar a dor, eu vou confundir um corpo. E os efeitos deletérios desta confusão podem aparecer 1 ou 2 anos depois. Ora, antes de começar a falar do que é gerir a dor, eu tenho que perceber o que é a dor. Falando do maior órgão do corpo, a pele está cheia de terminações nervosas que têm noção se estão a ser comprimidas, abertas, esticadas, o que seja. Estas terminações nervosas detectam agentes físicos, químicos, que possam de alguma forma ser alguma ameaça à integridade. Ora, mas porquê que, passado 3 meses da presença de uma não cicatrização, porquê que eu posso ter uma patologia chamada dor? Deve-se a 2 fenómenos, sensibilização periférica e a sensibilização central. Por isso os doentes com dor são mariquinhas, são hipersensíveis. Quando lhes tocamos têm dor insuportável. Às vezes nem os conseguimos posicionar durante a higiene porque eles já se estão a queixar. Eles têm hipersensibilização central. O que é isto? Imaginem terem uma determinada ferida, terem uma solução de continuidade e naquela zona estão sempre a desgranular mastócitos, neutrófilos, têm um pH baixo, sempre naquela zona, têm bradicinina, têm interleucinas e todos estes neurotransmissores, claro, entram num primeiro neurónio, estou a falar de comunicação através de células nervosas e destinam-se ao corno posterior da espinhal medula. Sempre que há uma ferida, há receptores opioides que se abrem na zona dessa ferida, que estão aptos para receber endorfinas, dinorfinas, encefalinas. Por alguma razão, nos protocolos internacionais, o tratamento de uma ferida passa por incluir no leito da ferida opioides. Ora, opioides e Portugal são coisas não associativas. Como sabem, somos o país da Europa que menos prescreve opioides, porque ainda há profissionais de saúde que acham que causam depressão respiratória e toxicodependência. Ainda estamos num modelo dos anos 60 e 70, portanto, do qual temos que sair rapidamente. Ora, se eu tiver a ferida lá presente, eu tenho terminações nervosas que estão constantemente a queixar-se. Elas exigem que o centro coordenador central, que é o cérebro, se me permitirem, centros supraespinhais, aquela célula exija que alguma coisa aconteça. Ela sente-se a sofrer há mais de 3 meses. Como não tem qualquer tipo de resposta, porque às vezes eu não consigo dar uma resposta imediata, o que é que ela vai fazer? É a política da manipulação que nós fazemos com os nossos amigos. Elas vão diminuir o limiar de sensibilização das feridas que estão na contiguidade, que passam a comportar-se como se tivessem sido agredidas, mas não lhes passou nada. Há uma inflamação neurogénica e aquilo que se pretende é que a união faz a força. Por isso alguns doentes não têm dor no leito da própria ferida, mas podem ter dor de 2 centímetros, 3 centímetros ao lado. Tem a ver com este recrutamento de fibras que vai acontecendo. Obviamente que todas estas fibras na periferia a sofrer destinam-se aos centros supraespinhais, espinhal medula e tálamo, amígdala, etc. É que o rato que está a cair. Ora, este é o estado de um corpo com dor, está em estado de guerra. Às vezes pode não ter percepção de dor, mas isto não quer dizer que a experiência nociceptiva não esteja já no seu interior. Portanto, reparem, dor é stress. Nós dizemos aos nossos doentes, cuidado com a alimentação, durma bem, exercício físico. Por que é que não lhe dizemos, não tenha dor nenhuma?
Ponto final. Porquê que não os ensinamos a não ter dor nenhuma? Porque vivemos numa tradição judaico-cristã que a dor é banalizada e faz parte, obviamente. Não faz parte. Faz parte cada vez que eu tenho uma lesão. Pela primeira vez na vida é normal sentir dor. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, não é normal ter dor absolutamente nenhuma. O corpo com dor exige resposta dos centros supraespinhais. Se ela não vier, é uma resposta de stress que estamos habituados a ver. Aumento da ACTH, aumento de quê? De todos os estimulantes das catecolaminas, resistência à insulina periférica, aumento do cortisol. É o que vai acontecer. Por isso, o indivíduo que não tem uma ferida cicatrizada e que tem dor vai ter descompensação metabólica no âmbito de uma diabetes. Isto é conhecido e está publicado em todo o lado. Em Portugal ainda não acordámos para esta realidade. Eu sei que as pessoas que estão aqui são altamente diferenciadas e fazem-no, mas da minha experiência com outras pessoas que estão mesmo numa consulta às vezes de pé diabético, não têm um protocolo analgésico instituído e quando precisam de ajuda vão pedir à consulta de dor. Ora, o protocolo está dentro do local onde o doente vai e não no local ao lado, obviamente. Ora, sempre que o meu cérebro é agredido e sente dor, eu tenho uma via moduladora e inibitória. Todos nós temos mecanismos para não ter dor nenhuma. A nível no núcleo RAF, na substância cinzenta periaqueduto, alguém vê o ponteiro? Se calhar vê na substância cinzenta periaqueduto e no núcleo RAF eu tenho um centro coordenador da dor. Portanto, eu posso naturalmente, se este centro efetivar a sua ação, ele vai manipular o cordão posterior da espinhal medula e eu deixo de ter dor. Ora, para modular a minha dor, independentemente da vontade do prescritor e do médico, o que é que o meu corpo faz? O meu corpo sabe que a forma mais rápida de ficar sem dor é lançar para a fenda sináptica noradrenalina, serotonina, endorfinas, dinorfinas. Porquê? Porque fazem bloqueio pré e pós-sináptico, fazem bloqueio da passagem do sinal. Portanto, se eu tiver endorfinas na fenda sináptica, não vou ter transmissão. Ao mesmo tempo, o meu corpo vai inibir a recaptação da noradrenalina e da serotonina. Falo naturalmente ou com a ajuda de antidepressivos deste tipo, porque a noradrenalina e a serotonina são inibitórias no mundo da dor. Ora, se eu não atuar precocemente, o que vai acontecer é uma sensibilização central. O que é este mecanismo da sensibilização central? Quando eu presinto que há muita nocicepção à periferia, há um receptor que é o receptor NMDA. Imaginem que eu estou a apontar para ele, está bem? Portanto, usem a abstração. O receptor NMDA, que está na sua posição inativa, quando sente que muita coisa está a acontecer na periferia, ele fica no seu estado ativado. E o que é que acontece quando o receptor NMDA deste lado aqui está ativado? Ele manipula a síntese proteica e passa que o fígado deixe de produzir albumina e passa a produzir proteínas de fase aguda. Vai haver aumento do PCR, vai haver aumento de substância amiloide. Estamos no âmbito da imunoinflamação. Ao mesmo tempo, o receptor NMDA, quando está ativado, perturba o equilíbrio entre proto-oncogenes e anti-oncogenes. Hoje em dia sabemos que a presença de dor contribui para o desenvolvimento de uma célula tumoral. Também, ao mesmo tempo, a ativação do receptor NMDA vai alimentar a enzima ciclooxigenase à periferia e aquilo que deu origem perifericamente a estes mecanismos centrais vai alimentar-se por retroalimentação. Ao mesmo tempo, a sintetase de óxido nítrico fica aumentada e eu vou ter vasodilatação para que estes produtos cheguem exatamente a todo o sítio. Portanto, é isto que vai acontecer. Também o mais dramático é isto. Quando eu tenho muita presença de dor, automaticamente o receptor mu que existe na periferia e dentro da ferida começa a ser bloqueado. E o que é que acontece a partir de agora? O doente deixa o efeito das endorfinas, das dinorfinas endógenas, é bloqueado, não respondem. É o típico caso de um doente que tem dor e eu dou-lhe bolos de morfina. E depois dizem os colegas, não faz nada. Não faz nada. Pois não, porque se eu deixar uma dor evoluir muito, vou precisar de altas doses de opioides, podia tirar a dor precocemente, às vezes com um tramadol de 37,5 e outras vezes não consigo porque deixei a dor crescer tanta que eu tenho um bloqueio do receptor mu e vou precisar de altas doses de opioides com grande toxicidade. Porquê? Porque eu deixo os opioides para mais tarde. Porque eles dizem, Tazobactam pode ser hoje, imipnem também. Opioides não. Vamos esperar um bocadinho e vamos fazer aqui 3 meses de paracetamol, 4 meses de anti-inflamatório não esteroide e vamos esperar, depois logo vemos, porque não é filho meu, obviamente. É o filme do Heteroscola, são feios, porcos e maus. Não sei se viram esse filme, recomendo também na bibliografia. Ora, o que é que eu faço para tratar uma dor?
Primeiro é o que diz o protocolo inglês que foi adaptado pela Direção-Geral de Saúde, não é? O seu doente comunica, então pergunte-lhe, tem dor? Ou no final do procedimento vai com dor para casa? Durante o tempo que está em casa tem alguma dor? Se tiver, trate-a. Se não sabe tratar, peça ajuda, obviamente, mas eu acho que os protocolos têm de estar junto de quem trata estes doentes. Se o seu doente não comunica, não é por isso que não tem dor, faça-lhe uma prova analgésica. Dê-lhe um analgésico e logo vê se a expressão facial dele, o comportamento corporal ficam mais abertos. É tão fácil chegar à dor nos outros quando amamos os outros. É extremamente fácil. No amor tudo é possível. A maioria das dores não é só uma dor inflamatória. A maioria das feridas tem dores mistas. Tem dores de componente nociceptivo e de componente neuropático, porque além da agressão que eu tenho e da pró-inflamação que eu tenho terminações nervosas que foram de alguma forma interrompidas e ameaçadas. A OMS diz que para tratar a dor eu uso vias orais ou transdérmicas, essencialmente. Nós não damos uma intramuscular para tirar a dor de ninguém, a não ser que estejamos a tratar da sogra e não tenhamos uma grande intimidade com a sogra. Ou com o inimigo, porque nós não damos uma intramuscular a quem amamos. A intramuscular, o que é que eu faço com uma intramuscular? Vou causar uma lesão de um tecido. Então, se eu tenho imunoinflamação, tenho N prostaglandinas em circulação quando dou uma intramuscular, tenho N mais K. Está em todos os livros. Ora, os medicamentos para a dor têm hora. Então, se o doente vem fazer o seu procedimento às 9 da manhã, está a fazer medicação antes de sair de casa para não ter dor durante o seu procedimento. Ora, tenho que olhar para o meu doente, está hidratado ou não está hidratado? Tenho que lhe dar indicações escritas. E depois outra coisa muito importante, o tratamento para a dor... Obrigado. O tratamento para a dor não tem a ver com a gravidade da lesão. Não é porque eu tenho uma lesão exuberante que eu vou ter mais ou menos dor. Ora, o que é que dizem os protocolos? Dizem que eu não trato pela gravidade. Não é por uma ferida estar exuberante num doente que está a um caco e que tem cancro que eu vou tratar. Eu trato pela intensidade daquilo que o doente me diz. Se o doente me diz que aquela dor é intensa, é intensa. Se me diz que não dói nada, não dói nada, ainda que tenha tudo destruído. Ora, por que tempo é analgesia? Eu agora estou bloqueado com 2 ponteiros. Isto é a minha stand-up comedy, não levem a mal. Portanto, um é para apontar, outro é para passar. Tempo é analgesia. Obviamente, se eu tenho um doente com dor, quero-lhe atirar hoje. Não é? Vamos ver como é que isto corre. É hoje que eu lhe tiro a dor. Porque eu tenho fármacos em Portugal que tiram a dor hoje. Posso não curar a doença hoje. Posso demorar 6 meses a curar a doença, mas a dor tira-se hoje. Porque eu sou um ser bioeticamente robusto. Obviamente, eu não adio o sofrimento do outro. Aniquilo. Às vezes usando escadas, mas sabem o que acontece em Portugal? É a promessa do Bom Jesus de Braga. Eu vou-lhe tirar a dor, mas vamos começar pelo 1º degrau. Passaram 6 meses, se calhar vamos para o 2º. E o doentinho está ali com uma dor excruciante e ainda não viu o Bom Jesus. Até começa a duvidar que ele exista, não é? Mas não, ainda não está nessa fase. Quando o doentinho está semi-morto, é mais do coveiro do que do profissional de saúde, aí já posso usar opioides. O único ser que não precisa de opioides é um ser morto, está bem? Usem opioides num vivo. Ora, o que é que diz a triagem analgésica? Diz assim, se à vossa frente tiverem um doente com dor ligeira, também este ponteiro já foi. Também o veem. Facilitam-me a vida que assim só passo leis. Ora, se eu tiver uma dor ligeira, o que é que diz o protocolo? Na dor ligeira, use não opioides, paracetamol, diclofenac, o que quiserem. Eu acho que a medicação para a dor ligeira é de uma parafarmácia. Um doente não vai ao médico dizer tenho dor ligeira, diz tenho dor moderada. O incrível é que vai ao médico dizer tenho dor moderada e sai de lá com fármacos para a dor ligeira. É uma violação das guidelines diariamente. Porque se o doente tem uma dor moderada, tem que sair da consulta médica obrigatoriamente com um opioide. Fraco, pode ser tramadol se quiserem. Se tiver uma dor intensa, tem que sair daquela consulta com opioide forte, porque os opioides não são drogas, são fármacos. Quem os pode prescrever? Médicos, não é? De acordo com a legislação. Era uma barreira à receita amarela, diz o legislador, anule-se. Hoje em dia saem numa receita branca. Mesmo assim, somos o país da Europa que é um caso clínico, um caso de estudo, porque somos dos países da Europa que menos prescreve opioides. Ora, os doentes quando chegam para fazer um determinado penso têm a chamada dor episódica, não têm dor aguda. Lembrem-se que dor aguda tem a ver com o tempo, é a primeira vez que ela apareceu na vida. Apareceu uma ferida, tive dor aguda. Passou 2 semanas, não tenho dor aguda, tenho dor episódica. Há fármacos para a dor episódica. Ora, alguns dizem isto não dói muito. A visão não é dolorosa, como sabem, não é? Também não dói muito. Também não dói muito.
Ora, o que é isto da dor episódica? Quando um doente tem uma dor, eu tenho que tratar a dor de base. Imaginem que está ali o ponteiro naquela parte azul, está bem? E quando ele tem episódios de dor, eu devo prescrever um fármaco que tenha uma ação imediata. Aquilo que me acontece, o que eu vejo às vezes, é que o doente leva um SOS para casa, mas há de fazer efeito passado 2 ou 3 horas. Ora, se eu tenho dor agora, o SOS é para fazer efeito na próxima meia hora. Não é quando eu já não tiver dor nenhuma. Ora, qual é o melhor fármaco para usar perante um episódio de dor? Morfina, obviamente subcutânea, não é preciso canalizar nenhuma veia. Dizem morfina já. Ora, é o grande tabu da morfina que pode ser feito. O doente acabou de fazer um bolus subcutâneo, esperam 15 ou 20 minutos, continua com dor, faz outro. E dizem, morfina não vai ficar agarradinho. Só se for ao médico por o amar, não é? Por ter ficado rapidamente sem dor. Porque, olha, quem não sabe, quando são 2,5 de morfina, multiplique por 10. 2,5 miligramas de morfina subcutâneas equivale a 25 miligramas de tramadol. É 1/4 da ampola de tramadol. Mas o tramadol é aquele fármaco que eu dou a ampola inteira porque é muito bom. Morfina dou só metade ou quartos porque é muito perigoso. Ora, 2,5 de morfina é igual a 25 de tramadol. Não querem dar morfina? Deem tramadol 25 miligramas, faz a mesma coisa. Se não quiserem dar subcutânea, que é a forma mais rápida, tem os tramadóis orais, em gotas, em soluções, que tem que estar prescrito antes do doente vir fazer o penso, não é durante. É fazer meia hora antes, para quando eu começar a limpar, a retirar, ele não ter dor nenhuma. Também posso usar as morfinas de ação rápida. Qualquer médico as pode prescrever. Oramorf ou Severdol. Fazem efeito imediato, ao fim de meia hora o doente não tem dor nenhuma. Também, se o vosso doente tiver cancro, e aqui abro uma exceção, porque atualmente na sociedade moderna há um privilégio para a doença oncológica, a discriminação positiva. Se o vosso doente tiver cancro, tem acesso a produtos que fazem efeito em 5 a 10 minutos, que são os fentanilos, transmucosos, sublinguais, o que queiram. Para terminar, vou falar dos chamados opioides. Alguém viu a minha água? Ora, opioides tópicos, o que é isto dos opioides tópicos? Dizem os estudos, o meu objetivo quando eu ponho um opioide no leito da ferida não é tirar a dor agora, é de sensibilizar o leito para que a cicatrização possa acontecer de forma mais natural. Ora, a hipótese que é lançada é que, no fundo, se eu puser um opioide no leito da ferida que é compatível com qualquer nitrato, com qualquer produto que possam querer pôr no leito da ferida, vai haver um aumento da sintetase de óxido nítrico, vai haver mais vasodilatação, vai haver mais oxigenação dos tecidos. Há vários protocolos que são lançados com o uso dos opioides dentro do leito das feridas, desde o final dos anos 90 que há vários, vejo usá-los poucos em Portugal. A nova revisão que aparece há muito pouco tempo, uma revisão sistemática da literatura, diz que realmente o mais rápido para tirar uma dor e para desensibilizar um tecido é um opioide no leito da ferida. Há estudos randomizados controlados, há casos clínicos que são relatados com vários tipos de equipas a tratar úlceras de pressão, úlceras venosas, insuficiências arteriais, o que seja. O protocolo é o mesmo, usa-se para as mucosites, feridas na boca, ferida no lábio, ferida na perna, onde queiram. O que é preciso é que o vosso doente tenha dor moderada a insuportável. A melhoria da dor, dizem os estudos, que é rápida, portanto, vejam, antes do tratamento o doente vem com uma dor de 6 numa escala de 0 a 10, depois de fazer algum tempo de um gel de morfina no leito da ferida, a dor vai diariamente diminuir até desaparecer completamente. Podem preparar uma solução que é estável num frigorífico, para quem trabalha na comunidade, é preparar uma solução que contenha uma ampola de 10 mg de morfina, portanto uma ampola que se parte e que se deita, diluída em 8 gramas de um hidrogel qualquer que queiram. Vão produzindo uma massa de acordo com o espaço onde têm que besuntar. É o primeiro contacto com o leito, deve ser esta pasta de hidrogel com morfina, e preparada no ambulatório é estável durante 7 dias. Obviamente, se for preparada num ambiente da sepsia major, pode estar estável num frigorífico durante 28 dias. Ora, alguns efeitos adversos desta solução, dizem os estudos, pode ser algum ardor, mas que não sabemos se é exatamente da morfina, se é do hidrogel. O que é que temos que fazer? Se a úlcera é de grau 2 ou 3, dizemos que a solução não tem que estar tão concentrada. Se for uma úlcera de grau 4, mais concentrada, mas a concentração varia entre 1 a 2%, com 10 mg de morfina para 5 gramas de hidrogel, ou 10 mg de morfina para 8 a 10 gramas de hidrogel. Lembrem-se que também, no leito da ferida, vai haver a chamada dor mecânica ou dor inflamatória. E esta dor vai ficar lá para além do procedimento e pode estar durante a noite, pode estar quando a pessoa põe um sapato, o que seja. Então, de base, também o doente tem que levar um opioide,
Portanto, e este opioide, se a dor for moderada, é insuportável, obviamente. Se a dor for ligeira, o tratamento é um analgésico comum. Tramadol, eu sei que muitas pessoas gostam do tramadol, mas no muito idoso o tramadol não é o melhor fármaco para além de despoletar epilepsia, porque ele diminui o limiar convulsivo. A Sociedade Americana de Geriatria, nós em Portugal não temos geriatria como especialidade, a Sociedade Americana de Geriatria diz que num idoso nunca deve ultrapassar os 150 miligramas. Então o que é que eu faço se eu já estou nos 150 miligramas? Eu tenho que dar o salto para aquilo que é inominável, que é um opioide forte, porque com 150, mas 150 de tramadol, para quem não tem muito hábito de usar, corresponde, se dividirem por 5, a 30 miligramas de morfina. Não há nenhuma diferença entre fazer MST 10 miligramas de 8 em 8 horas, de Tramal 50 de 8 em 8 horas. Não há diferença nenhuma em termos de equipotência. Só há diferença no princípio ativo. Mais a diferença no prescritor, que acha que está a passar um fraco e que o outro é muito forte. Mas eles são equipotentes. Ora, sulfato de morfina, o célebre MST, tem um despacho, por isso antigamente tinha uma receita, porque o doentinho vai pagar provavelmente menos de 2 euros em tratamento mensal, paga mais com o tramadol, porque a comparticipação não é tanta, como sabem, e temos também, com os estudos feitos na dor neuropática, a buprenorfina. A buprenorfina tem uma função anti-hiperálgica, é um transdérmio que é colado 2 vezes por semana, e portanto no muito idoso é um esquema muito cómodo, não tem interações com os outros fármacos, e um doentinho que faça, por exemplo, pega num emplastro de buprenorfina, se cortarem em 4 partes, se usarem 1/4 do emplastro, isto equivale a zaldear de 8 em 8 horas. Então não é melhor andar com o emplastro mudado 2 vezes por semana do que fazer tramadol mais paracetamol de 8 em 8 horas? Para mim era o que eu queria já, não é? E o preço mensal é inferior a 2 euros, o vosso doente vai dizer que sim também. Mas não é o que acontece em Portugal. Isto são dados do ano passado. Portugal é um estudo na Europa, porque é dos países da Europa com mais fobia. Aliás, há 2 artigos que saíram no BMC sobre a opiofobia dos portugueses. Quer dos leigos, quer dos não leigos, temos uma opiofobia que circula pelo país. É típica dos países latinos, se bem que a Espanha prescreve 3 vezes mais do que nós, a Itália está um bocadinho melhor do que nós. Outro fármaco para terminar, que é o mais recente que aparece no mercado português, é o tapentadol. O tapentadol tem estudos na dor inflamatória e na dor neuropática, tem uma ação sinérgica porque combate as 2 dores ao mesmo tempo. O próprio nome é parecido a tramadol, é um semelhante ao tramadol, com menos efeitos adversos, porque o tramadol é um inibidor da serotonina, mais da noradrenalina, ao invés do tapentadol, que é apenas um inibidor da noradrenalina, e tem também uma ação de opioide, porque ele é um derivado opioide, mas a afinidade ao receptor mu é 50 vezes mais fraca que a morfina. Ora, temos várias doses, devemos começar pela dose mais baixa. Para quem não tem experiência com o tapentadol, o tratamento mensal custa 1,5 € na dose mais baixa e ele é metade da dose do tramadol. Então, se tem um doente que está a fazer tramadol 100 de 12 em 12, está cheio de efeitos adversos, podem rodar imediatamente para tapentadol 50 de 12 em 12, porque é metade da dose. Os opioides podem ser usados nos idosos. O Consenso Internacional para tratar a dor no idoso diz que um idoso vulnerável com 100 anos pode fazer um opioide, claro, porque ele tem endorfinas. O que acontece é que em Portugal as endorfinas só podem ser mexidas durante o exercício físico. E isso recomendamos que o doente faça. Recomendamos sexo durante a noite toda e a manhã. Porque opioides através do sexo pode ser prescritos pelo médico. Não, são muito perigosos, não é? Vejam lá se não tem um doente toxicodependente de sexo e outro a entrar em depressão respiratória por tanto o sexo fazer. Eu tenho que usar a stand-up comedy, porque não vejo outra forma. Também gostava de viver num país em que as pessoas me dissessem: eu não gosto de opioides porque eles causam obstipação. Não, anda tudo preso à depressão respiratória, à toxicodependência. Nunca vi um caso, e uso altas doses de opioides, 5.000, 6.000, o que queiram. Dor neuropática, numa ferida onde eu tenho a terminação nervosa que foi mexida e que foi interrompida, tenho dor neuropática. A dor neuropática, às vezes, é a maior dor que um doente tem, porque desde que eu tenho um leito que não fecha, começa por uma dor inflamatória, nociceptiva, e vai evoluindo para uma dor neuropática. Vejam, num pé diabético o que passa a doer é o componente neuropático mais que inflamatório. Numa lombalgia, inicialmente pode não doer muito, mas quando evolui para lombociatalgia dói. Portanto, o componente neuropático de uma ferida é o mais doloroso. Por isso, podemos, à volta da ferida, obviamente não no próprio leito, podemos colar lidocaína a 5%, são emplastros, que até podemos recortar, muito estudados na
nevralgia pós-herpético, mas agora off-label também usados na neuropatia dolorosa diabética. É uma lidocaína que está dentro de um hidrogel e que refresca a pele e pode ajudar a desensibilizar toda aquela zona mais sensível à volta da ferida. Pode ser aplicada em várias zonas do corpo e, portanto, podem recortar e pôr à volta da superfície que queiram. Para terminar, o alívio da dor deve ser um direito de um ser humano e nós temos o dever, enquanto seres bioeticamente robustos, de pugnar para que aquele doente fique sem dor hoje. Ora, ajuda-me se eu tiver ciência para isto, e por isso estamos aqui, se trabalhar em equipa, se pensar que a dor não faz parte da existência e se tiver uma boa comunicação e um apoio do cuidador. Os enfermeiros têm também nos hospitais, segundo o guia orientador de boas normas da Ordem dos Enfermeiros, têm o dever ético de pugnar que um médico faça um tratamento correto e não se pôr num papel secundário defensivo a dizer o médico não quis prescrever, tem o direito de o fazer e de pugnar para que o doente tenha acesso a este direito também. Nós publicamos um manual de dor crónica, consultem-no que tem estes dados. Estejam também atentos ao manual de cuidados paliativos, que tem um capítulo só sobre como tratar a dor nas feridas. E se me quiserem contatar, muito obrigado por me terem ouvido.